Minhas irmãs mimadas exigiram que eu deixasse elas alugarem minha casa de férias para obter lucro. Quando eu recusei, os maridos delas invadiram o local e agora estão enfrentando acusações. Isso aconteceu hoje. Meus pais decidiram fazer um churrasco, porque acho que é isso que pessoas mais velhas fazem. Recusei o convite porque realmente não gosto das minhas duas irmãs, dos maridos delas ou dos filhos. Minha esposa e eu não temos filhos. Minha mãe então pressionou a minha esposa. Resumindo, nós fomos. Quando chegamos, havia cerca de 20 pessoas lá. Minhas irmãs e os maridos já estavam bem alegres. Bêbados, na verdade. Minha mãe estava 100% do tempo tentando controlar os sobrinhos e sobrinhas, entre 7 e 11 anos. Meu pai tinha se retirado estrategicamente para a parte da piscina com hidromassagem, com um cooler cheio de cerveja. Minha esposa e eu conversamos com algumas pessoas, comemos e tomamos uma margarita congelada. As minhas irmãs e os cunhados revezavam-se nas críticas por termos chegado atrasados, por não estarmos de roupa de banho e por estragarmos o clima. Enfim, um típico encontro suburbano de verão. Cerca de 45 minutos depois, duas das crianças correram em direção a uma convidada vizinha que estava perto da piscina e empurraram-na. Ela estava na beira, tropeçou, mas não caiu de fato. Só molhou metade do corpo. Ela claramente ficou chateada, mas não fez escândalo. Apenas pegou as toalhas dos pais, se secou e foi embora. Minhas irmãs e os maridos acharam tudo divertidíssimo. Mais tarde, eu estava a poucos metros da piscina conversando com alguém quando vi 3 crianças correndo em minha direção. Obviamente, eu era o próximo alvo. Não é muito difícil prever crianças pequenas, então pulei para o lado no último segundo. As 3 correram direto para dentro da piscina, em velocidade total. A maioria dos convidados, incluindo minha esposa e eu, começou a rir, mas as mães, como eu já disse, bem bêbadas, surtaram. Aparentemente, 2 das crianças não sabiam nadar, mesmo estando de roupa de banho. Como eu não estava com roupa de banho, me afastei da piscina e deixei que outros tirassem as crianças de lá. As crianças choravam como se tivessem perdido um membro. A partir daí, o caos se instaurou. Os 4 pais bêbados começaram a gritar com todo mundo, especialmente comigo, por quase deixar as crianças se afogarem. E também porque 2 das crianças estavam gravando a brincadeira com os iPhones dos pais, que agora estavam no fundo da piscina. Um dos cunhados entrou na piscina para tentar resgatar os celulares, mas o IMC e o nível de álcool dele tornaram isso impossível. Ninguém se ofereceu para ajudar, sem surpresa, já que minhas irmãs ainda estavam gritando com todos. Disse às minhas irmãs que era responsabilidade delas cuidar dos próprios filhos e que se algo tivesse acontecido, a culpa seria delas, não minha. Tivemos palavras bem fortes dos 2 lados. Minha esposa e eu fomos embora depois que o outro cunhado caiu de cara no chão gritando com a gente. Agora estão dizendo que eu deveria ter deixado os pestinhas me empurrar para a piscina, acabar com meu celular e deixar eles se divertirem. Será que fui babaca? Nota adicional. Claro que eu sei que são só crianças e estavam brincando. O fato de acharem isso aceitável é mais reflexo da criação dos pais do que delas mesmas. Só queria não ter ido. É legal ver meus pais e os vizinhos deles, mas eu realmente não gosto das minhas irmãs ou seus maridos. Eles não escondem a inveja que sentem da gente e são simplesmente esgotantes, sobre o porquê de eu não gostar da minha família. É uma coisa meio óleo e água. Nunca fui próximo das minhas irmãs. Elas são 8 e 10 anos mais velhas. Também não tenho muito em comum com os maridos delas. Eles são caras ok, mas não ligo para as coisas que são importantes para eles, e o sentimento é mútuo. Os 4 sentem uma certa inveja do nosso estilo de vida. Ambas as irmãs são donas de casa. Os maridos ganham bem, um até ganha mais do que eu, mas minha esposa e eu temos carreiras profissionais. Não temos filhos e somos muito mais responsáveis com dinheiro. Como resultado, temos muito mais investimentos, não dirigimos carros cheios de lixo infantil e fazemos viagens boas 1 ou 2 vezes por ano. Isso incomoda muito minhas irmãs. E por tabela, os maridos também. Então eles vivem fazendo joguinhos mesquinhos. Nem minha esposa nem eu gostamos da companhia deles. E por isso eu queria pular o churrasco. Mas minha esposa é uma pessoa positiva e geralmente fica feliz em vê-los. Espero que da próxima vez ela não se sinta pressionada a ir. Na volta, pelo que ela disse no carro, acho que ela também chegou no limite.
Meu pai é incrível. Sim, meu pai é muito tranquilo. Adora estar com gente, já trabalhou com vendas, gosta de ver todo mundo se divertindo e está aproveitando bem a aposentadoria. Ele e outros 2 caras só ficaram sentados assistindo o circo pegar fogo. Minha mãe também é legal, mas ficou muito chateada com a situação. Sobre as crianças, estavam bem quando saímos assistindo TV. Acho que tem 7, 9, 10 e 11 anos. Foram os 3 do meio que tentaram fazer kamikaze comigo. Aposto que a de 11 anos incentivou. Ela normalmente é a líder. Sobre o churrasco e o porquê dos meus pais fazerem isso, tive que encurtar o post por causa do limite de caracteres. Meus pais são muito sociáveis e adoram receber gente. A casa deles é ótima para festas. Eles queriam juntar todo mundo para o 4 de julho, mas uma das irmãs estava de férias. Então fizeram essa versão fake da data, com bandeiras, decoração vermelha, branca e azul, churrasco, máquina de margarita, etc. Prometeram fogos para as crianças. Meus sobrinhos eram as únicas crianças lá. Os vizinhos dos meus pais são todos mais velhos. Atualização: 17 de agosto de 2023. Primeiro, meus pais disseram que todos os sobrinhos sabem nadar bem e usam a piscina o tempo todo. O de 7 anos ainda é iniciante, mas adora a água. Minha irmã só disse que eles não sabiam nadar para me fazer parecer ruim. Para ser justo, nenhum pode ir para o fundo da piscina, que foi onde eles caíram. Depois que saímos, a festa terminou de forma amarga. O cunhado bêbado, que caiu de cara no chão, precisou ir ao pronto-socorro e levar pontos. Estava bêbado demais para dirigir, então meu pai teve que levá-lo, e ficou bem irritado com isso. Mais tarde, minha irmã iniciou um grupo de mensagens e começou a falar um monte de besteira. Os maridos também. Minha esposa e eu bloqueamos os 4. Minha mãe me ligou e estava bem chateada. Ela e meu pai estavam no grupo e ficaram muito incomodados. Por causa disso, meus pais exigiram que minhas irmãs e os maridos fossem no dia seguinte, sem os filhos, para acertar as coisas. O resultado foi um pedido de desculpas meio forçado via celular da minha mãe. Ainda bem que minha esposa estava comigo, porque o olhar dela me impediu de falar o que realmente queria. Só agradeci e disse que não havia mais nada a discutir. Achei que estava resolvido e desbloqueei os 4. Naquela noite, um dos cunhados me mandou mensagem perguntando quando eu ia pagar pelos iPhones. Respondi: nunca. Tirei print e mandei para meus pais com a mensagem: chega dessa palhaçada. Bloqueamos eles de novo e dissemos aos meus pais para não nos chamarem para nenhum evento se eles estivessem presentes. A bomba explodiu. Meu pai ligou para eles e deu uma bronca séria. Disse, entre outras coisas, que os netos não são mais bem-vindos na casa deles. Isso mexeu com eles. Minha mãe fazia babá gratuita com frequência. Também os proibiu de usar a casa de férias e contou que a casa é minha e da minha esposa, não deles. Isso os assustou muito. As 2 famílias das minhas irmãs usavam bastante a casa, inclusive levavam amigos. Meus pais nunca tinham sido tão firmes antes. Claramente chegaram no limite. Dias depois, minhas irmãs e os maridos apareceram na nossa casa de surpresa para pedir desculpas. Estávamos jantando fora, então deixaram um bilhete. Uma das irmãs também me ligou no trabalho. Mandei para o correio de voz. Decidimos que manter o contato cortado é o melhor, e não temos mais contato com eles há mais de 3 semanas. Vida após o corte de contato. Faz menos de 1 mês, mas bloquear eles realmente deixou nossa vida mais tranquila. Não tinha percebido quanto drama eles criavam. Não são tóxicos ou pessoas más, só são exaustivos e mesquinhos. Não me importo se meus pais deixarem eles usarem a casa. Tecnicamente é nossa, mas foi comprada para eles. Nós pagamos tudo, mas eles decidem quem usa. Sobre o futuro da casa. Agora sabemos que quando meus pais envelhecerem, vamos vender a casa. Se quisermos ir para as montanhas, alugamos um Airbnb. Antes eu estava disposto a administrar a casa. Agora, não mais. Última atualização. 26 de agosto de 2023. Para entender o que aconteceu, você precisa saber o contexto financeiro. Meus pais nunca foram bons em poupar. Eu faço os impostos deles há anos, então sei de tudo. A casa está quitada e eles não têm dívidas, mas também não têm grande poupança. Vivem da aposentadoria, um pouco de poupança e um carro que eu comprei para eles de presente. Decente e confiável. Eles moram confortavelmente,
mas não tem espaço para grandes despesas inesperadas. No entanto, parece que uma das minhas irmãs e seu marido pensaram diferente. No início desta semana, meus pais me ligaram muito chateados. Eles tinham acabado de voltar de um fim de semana prolongado na casa de férias, aquela que eu comprei e deixei sob controle deles. E encontraram sinais claros de que alguém esteve lá. Comida faltando, roupas de cama usadas, lixo na lixeira externa e uma tampa do vaso sanitário quebrada. Meu pai também notou que o código do teclado havia sido alterado de volta para o antigo. Lembrando, ele tinha mudado depois do incidente na piscina. Verificando as câmeras de segurança externas, sim, tem câmeras, mas elas não gravam dentro da casa, eles viram meu cunhado, marido da irmã mais nova, entrando com 2 amigos na sexta à noite e saindo domingo à tarde. Meu pai ficou furioso. Ligou para a irmã e o cunhado imediatamente. Eles negaram tudo, mesmo com as imagens. Disseram que deveriam ser outras pessoas e que o sistema devia estar enganado. Meu pai não caiu nessa e desligou. Em seguida, me mandou as imagens e pediu ajuda para decidir o que fazer. Como a casa está no meu nome, fui eu que fiz o boletim de ocorrência por invasão de propriedade e danos materiais. Mostrei o vídeo, forneci os dados do cunhado e agora a polícia está investigando. Eles já foram intimados para prestar depoimento. A cereja do bolo veio na quinta-feira, quando minha outra irmã, a mais velha, me mandou uma mensagem me acusando de querer destruir a família por envolver a polícia. Segundo ela, era óbvio que eles só queriam usar a casa por um fim de semana inocente e que eu deveria entender. Eu bloqueei ela também. Atualmente, o status é: ainda estamos no aguardo de uma possível acusação formal. Os 4, minhas 2 irmãs e seus maridos, continuam bloqueados em todos os meios. Meus pais continuam chocados, mas estão mais calmos agora que a situação está sendo levada a sério. Minha esposa e eu estamos planejando trocar a fechadura física e instalar novas câmeras internas. Foi legal dirigir. Foi o primeiro carro em provavelmente 20 anos que eles não alugaram. Minhas irmãs estão convencidas de que nossos pais estão cheios de dinheiro e que vão deixar tudo para as 2, já que eu não preciso de mais dinheiro. Então, elas nunca se preocuparam em economizar também. Acontece que minha irmã mais velha e o marido dela, eles têm 3 filhos, estão vivendo acima das possibilidades há algum tempo e estão em apuros financeiros. Eles estouraram o limite do cartão de crédito e estão atrasados nos contratos de leasing dos carros, a ponto de um deles estar prestes a ser retomado. Ele já se gabou no passado dizendo que ganhava X por ano, mas descobrimos que é cerca da metade disso. Ela confessou tudo isso para a mamãe na terça-feira porque eles precisavam de um empréstimo e isso foi um momento de que pouquinho é essa para meus pais nos últimos 3 anos. Em vez de ficar regularmente na casa de férias, ela estava alugando o lugar uma vez por mês, mais ou menos, e ficando com o dinheiro. Estamos falando de mais de $2.000 por fim de semana e pelo menos $4.000 por semana. Como ela foi cortada do uso do local, já teve que cancelar um grupo. Agora ela está preocupada em perder tudo. Meus pais não estão em posição de dar um empréstimo. Minha outra irmã sabia que ela estava alugando o lugar, mas claro que nunca disse nada. Suspeito que ela também tenha feito o mesmo porque uma vez fui até lá para deixar um quadriciclo que consertei e havia uma família lá que disse que estava hospedada com minha irmã e a família dela que tinham ido até a cidade. Na época deixei passar, achei que ela tinha emprestado a casa para alguns amigos, mas sempre fiquei com a pulga atrás da orelha. Descobri tudo isso através dos meus pais, que estão bem estressados com a situação. Minha mãe mais do que meu pai. Ele está principalmente furioso com tudo isso. Sei que ele se sente traído e imagino que também esteja envergonhado de não poder ajudar a filha. Ele reiterou que, enquanto depender dele, as meninas não vão usar a casa de férias tão cedo. Meus pais me contaram o que estava acontecendo porque acharam que minhas irmãs iriam tentar pressionar forte para cima de mim, e eles estavam certos. Na quinta-feira, minhas irmãs apareceram aqui em casa de novo, dessa vez sem os maridos, e ficaram esperando na porta até eu chegar. Tive que escolher entre discutir com elas em público, deixá-las fazerem um escândalo se eu entrasse sozinho, ou deixá-las entrar. Então deixei. Recebi uma história da irmã mais velha, com a mais nova dando apoio, sobre o motivo pelo qual eu precisava deixar que elas usassem a casa na montanha de novo. Imediatamente.
Também disseram que eu estava sendo um péssimo irmão e que eu precisava arcar com a faculdade dos filhos delas, porque é isso que família faz. Deixei que elas apresentassem o argumento delas e depois as confrontei com base no que meus pais tinham me contado. A partir daí foi só ladeira abaixo. Negação, choro, xingamento, gritaria. Você imagina. Juro que meus ouvidos ainda estão zunindo 2 dias depois. Não vou mentir. Falei coisas bem pesadas e cruéis para elas, mas nada que não fosse verdade. Elas finalmente foram embora depois de cerca de 1 hora. Depois disso, tomei um banho e fui deitar. Quando me levantei, minha esposa já estava em casa. E a primeira coisa que ela disse foi que precisou bloquear mais números de telefone, porque minhas irmãs estavam ligando de novos números. Meus pais me mandaram mensagem ontem pedindo para eu ligar. Tenho certeza de que minhas irmãs contaram alguma versão distorcida do que aconteceu, mas eu ainda não estou pronto para reviver tudo de novo. Costumo ser uma pessoa bem energética, mas esse drama todo me esgotou. Tive energia só o suficiente hoje para dirigir até a casa de férias e trancar o portão com cadeado. Só eu tenho a chave. Acho que isso vai ser o suficiente para manter minhas irmãs longe de lá. Elas provavelmente morreriam tentando subir 400 metros de ladeira até a casa. A irmã mais velha finalmente conseguiu entrar em contato com um advogado por meio de uma conexão com a igreja de uma amiga. Ela e a irmã mais nova dirigiram até lá na manhã de sábado. Ambas deixaram várias mensagens para meus pais durante a viagem. Acho que elas queriam que meus pais pressionassem para que eu retirasse as acusações. Meu pai se recusou. Minha mãe está extremamente abalada com tudo isso. Ela sempre achou que, no fundo, minhas irmãs eram boas pessoas. Isso acabou com essa ilusão. Elas conseguiram libertar os maridos no sábado à noite. Os 4 foram imediatamente até a casa dos meus pais. Meus pais recusaram-se a deixá-los entrar. As 4 pessoas começaram a gritar no quintal dos meus pais. Então meu pai chamou a polícia. A polícia os retirou da propriedade. Meus pais agora estão considerando colocar câmeras em casa. Eu recomendei o mesmo sistema que tenho no chalé. Eu me ofereci para pagar por isso e por qualquer instalação necessária. Minhas irmãs e seus maridos causaram cerca de $7.000 em danos à propriedade, de acordo com David e um empreiteiro que ele chamou. A maior parte disso foi o portão, a fechadura da porta da frente e a porta em si, a porta interna e a maçaneta, e a porta do celeiro. A sorte é que eles não quebraram nenhuma janela. David já trocou as fechaduras, reforçou a porta utilitária com uma barra de aço e disse que pode reforçar a porta da frente também. Eu disse para ele fazer isso. Estou absolutamente furioso. Estou com raiva pelas ameaças, pelos danos, pela violação. Estou com raiva por terem arrastado meus pais para isso. Estou com raiva por terem pensado que poderiam simplesmente me forçar a deixar tudo para trás. Estou com raiva por terem me colocado nesta posição. E estou com raiva de mim mesmo por não ter lidado com isso de forma ainda mais severa antes. Eu nunca pensei que alguém da minha família fosse capaz de algo assim. Ainda não decidi se vou levar tudo isso até o fim no tribunal. Honestamente quero, mas também não quero que isso consuma mais da minha vida do que já consumiu. Vou esperar para ver se eles fazem alguma tentativa real de se redimir, começando com pagar pelos danos. Até agora, nada. Atualização de 1º de janeiro de 2024. Feliz Ano Novo, acho. Como prometido, aqui está a atualização final. Sim, ainda estou indo em frente com as acusações. Eles foram formalmente acusados em dezembro. Todos pegaram acordos judiciais que envolvem liberdade condicional, pagamento de restituição e serviço comunitário. O juiz deixou bem claro que, se violarem qualquer termo do acordo, podem pegar tempo de cadeia. Eles já pagaram $5.000 até agora. Os 2.000 restantes devem ser pagos até março. A essa altura, espero que façam isso. Se não fizerem, o promotor está preparado para seguir adiante. Ainda estou furioso, mas não tão consumido pela raiva como antes. Meus pais instalaram câmeras de segurança em casa. Eles ainda estão falando comigo e com minha esposa. Estão devastados com o que aconteceu. Meu pai ainda está bravo. Minha mãe continua profundamente magoada. Tivemos um Natal tranquilo com eles, só nós 4. Não houve contato com minhas irmãs ou os maridos delas desde o incidente. Também não esperamos ter. David, o administrador da propriedade, está indo muito bem. Ele arrumou tudo que foi danificado. Adicionamos algumas melhorias também.
sensores de movimento, melhor iluminação externa, e ele reforçou a entrada da garagem. Também instalamos sensores nas janelas, no caso de alguém tentar entrar de novo. Não vamos vender o lugar por enquanto. Meus pais ainda querem usá-lo de vez em quando, e David deixou tudo mais fácil para nós. A ideia de transformá-lo em Airbnb foi totalmente descartada. Não vale o estresse e certamente não vale alimentar qualquer esperança maluca de minhas irmãs de que elas podem voltar a usá-lo de alguma forma. Minha esposa tem sido incrível durante tudo isso. Ela apoiou cada decisão que tomei, mesmo quando as coisas ficaram feias. Eu realmente não poderia ter passado por isso sem ela. Se há uma lição aqui, é que você nunca conhece verdadeiramente as pessoas, mesmo que sejam da sua própria família, até que o dinheiro e os limites estejam envolvidos. Nunca pensei que meus próprios irmãos invadiriam minha casa e me ameaçariam, mas aconteceu. E lidei com isso. E continuei em frente. Essa será minha última atualização. Preciso seguir com minha vida. Agradeço a todos que leram, comentaram e ofereceram apoio ou conselhos. Foi uma montanha russa e estou feliz por finalmente começar a descer dela. Desejo a todos um 2024 tranquilo, protegido e com limites bem definidos. Ela estava sem nenhum dinheiro e com os cartões estourados, então, se eles tivessem pago fiança, minha irmã do meio teria que ter pago por ambos os maridos. Eu sabia que eles ainda estavam presos no sábado à tarde. Não conferimos nossos celulares até tarde da sexta-feira, no caminho de volta da casa dos sogros. Havia dezenas de chamadas e mensagens da minha mãe, meu pai, David e do departamento do xerife. Foi um balde de água fria num dia que estava ótimo. Eu estava de ótimo humor até olhar o celular. Minha esposa leu todas as mensagens e ouviu os recados, me contou tudo. E quando chegamos em casa, eu já tinha uma ideia do que tinha acontecido. Voltei a usar a cabeça, tentei deixar a raiva de lado. Falhei. Liguei pro David e ele me explicou tudo o que tinha acontecido e o tamanho do estrago, o que me deixou ainda mais puto. Terminei a sexta-feira ligando para o departamento do xerife e dizendo que não havia mal-entendido nenhum, que os Bills não tinham absolutamente nenhum direito de estar na minha propriedade e que eu queria prestar queixa. Não liguei de volta para os meus pais. Dormi mal. Esperei até sábado à tarde para ligar para eles. Eles estavam bem abalados, principalmente minha mãe. Minhas irmãs tinham forçado meus pais a me convencerem a dizer para a polícia que foi tudo um engano e que eu queria retirar as queixas. Eu recusei na hora. Disse que de jeito nenhum faria isso sem falar antes com um advogado e também sem receber o pagamento integral dos danos, 100% do valor. Minha mãe estava chorando muito no fim da ligação, o que obviamente me afetou. Meu pai sugeriu que talvez fosse hora de um recomeço total, mas também disse que achava que eles tinham que pagar pelos estragos. Ainda não fui até a propriedade. Não há nada que eu possa fazer agora, e provavelmente vou surtar quando ver o estrago pessoalmente. As fotos já são péssimas. Espero ir amanhã ou na quarta-feira, mas meu trabalho não me permite simplesmente sumir sem ser uma emergência. Deixei recado para 2 amigos advogados pedindo recomendações de advogados especializados para processar minhas irmãs e os Bills. Não sei exatamente o que posso fazer, mas estou considerando pedir ordens de restrição. Tenho todas as mensagens que eles me mandaram, e isso pode ajudar. Estou seriamente pensando em processá-los pelo dinheiro que ganharam alugando a propriedade. Eu não me importo com o dinheiro, mas isso ajudaria a deixá-los o mais miseráveis possível. Agora é guerra. Algumas observações. Os Bills não sabiam que eu tinha contratado alguém para monitorar a propriedade, nem que havia câmeras. Meus pais sabiam, mas não contaram para eles porque sabiam que isso causaria drama. Há placas avisando que há câmeras e sinais de propriedade privada, proibido entrar. Minha esposa chegou ao limite, e eu não a culpo. Ela foi mais do que paciente, mas agora está farta, e deixou bem claro que isso é comigo. Ela disse que acha que todos eles precisam aprender uma lição dura. O Bill mais velho provavelmente não sofrerá consequências no trabalho, mas o Bill do meio tem acesso a informações confidenciais por causa do emprego. Espero que isso o motive a pagar pelos danos imediatamente. David, o zelador, tem um histórico interessante. Eu achava que ele era amigo dos policiais porque todos eram da região. Estava errado. Ele foi policial em uma cidade grande por anos, foi baleado em serviço e depois decidiu se mudar para onde os pais tinham se aposentado.
Ele tem TEPT e o cachorro dele é um animal de suporte emocional certificado, sempre está com ele. Policiais costumam se aproximar de outros policiais. Agora faz sentido o grupo de amigos dele. Eu não quero ver ou falar com essas pessoas pelo resto da minha vida. Sei que isso entra em conflito com minha vontade de fazer a vida deles um inferno. Mas é isso. Comentário relevante. Muita gente disse que eu deveria ter sido mais duro desde o início. Eu evitei porque isso teria estressado meus pais. E eu odeio esse tipo de drama. Mas dane-se, eles estão estressados agora de qualquer forma. Minha esposa praticamente desistiu de qualquer envolvimento com essa história. Não quer ouvir mais nada por um tempo e disse que agora é comigo. Minha pequena fantasia neste momento é nunca mais ouvir falar deles novamente.